Senhor Jesus, Senhor Jesus. Bom dia, amados irmãos. Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira da terceira semana do Alimento Diário, que tem como título A apostasia precederá a vinda do Senhor. E o ler com oração da quarta-feira está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ó Senhor Jesus, que ninguém, Senhor, de nenhum modo venha nos enganar, quanto à tua vinda. Senhor Jesus, que possamos, Senhor, ter um viver vigilante, um viver sóbrio, daqueles que se preparam para a tua vinda. Ó Senhor Jesus, que ninguém venha nos enganar, mas que possamos, Senhor, estar alicerçados na tua palavra. Senhor Jesus, estando alicerçados, Senhor, na tua palavra, ninguém vai nos enganar quanto à tua vinda. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos leva a ter um viver, Senhor, de estar nos preparando para a tua vinda. Ó Senhor Jesus, para que quando o Senhor voltar, nos encontre fazendo assim, fazendo a tua vontade, pregando o teu evangelho. Ó Senhor Jesus. Amém, amados? O título da quarta-feira é A Lei de Deus detém o surgimento do Anticristo, parte 1. Vemos neste versículo o anúncio da grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 15. O texto faz referência à segunda parte da última das 70 semanas descritas no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, quando o anticristo quebrará a aliança feita com Israel. Cada uma dessas semanas tem a duração de 7 anos. Essa aliança, esse grande acordo de paz, permitirá aos judeus reconstruir o templo. Entretanto, na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, será quebrada essa aliança, e então o anticristo se revelará como o abominável da desolação. Ele colocará um ídolo, a imagem da besta, no templo, e exigirá que todos o adorem. Isso está em Apocalipse, capítulo 13, versículos do 14 ao 15. Esse será o início da grande tribulação, que corresponde ao restante dos 3 anos e meio da última semana de Daniel. Cremos que não estamos muito longe disso, por isso precisamos preparar-nos. Ó Senhor Jesus! O que tem impedido o surgimento do abominável da desolação do homem da iniquidade? Em 2 Tessalonicenses temos a resposta. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Há algo que detém o surgimento do anticristo, mas observe que o mistério da iniquidade já opera, a fim de tirar esse impedimento para que apareça o homem da iniquidade. Entre os estudiosos da Bíblia, não há consenso sobre o que estaria detendo seu surgimento, mas creio que o Senhor nos revela isso na sequência do texto em 2 Tessalonicenses. Antes do surgimento do anticristo, virá primeiro a apostasia. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Entre os versículos 8 e 11, vemos as características do iníquo e sua atuação de engano e mentira. Contudo, o Senhor, na sua vinda, o destruirá com o sopro de sua boca. Ó Senhor Jesus! O iníquo, em grego anomos, significa alguém totalmente sem lei, ou que não é restringido por ela. Por sua vez, iniquidade, anomia, significa destituição da lei.
Portanto, o que realmente amarra e detém o surgimento do iníquo é a própria lei, essencialmente a palavra de Deus, mas também a legislação e os códigos morais que as sociedades construíram ao longo do tempo, tendo como base os princípios da lei de Deus contidos nas Escrituras. Por isso, o mistério da iniquidade trabalha no sentido de liberar a humanidade de todas as amarras da lei. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, vejamos o que o livro de Salmos pode revelar-nos acerca do que estamos estudando. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Querido leitor, as nações se enfurecem contra a lei de Deus, contra a sua palavra, porque se sentem limitadas por ela. Esse ódio tomará conta das nações, que serão governadas pelo Anticristo. Mas hoje o mistério da iniquidade já opera a fim de retirar os princípios da lei de Deus da legislação das sociedades. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso está em Salmos, capítulo 2, versículos do 2 ao 3. Ó Senhor Jesus. Retificando, irmãos, é Salmos 2, versículos 2 a 3. Os reis da terra se rebelam contra a lei de Deus, pois ela serve de laço e de limite a seus intentos. As nações que seguem a Satanás e que seguirão o Anticristo querem libertar-se totalmente da restrição que os princípios da palavra de Deus ainda exercem na sociedade e nas nações. Espero que consigam entender o que lhes desejo revelar. Estejamos atentos nestes últimos tempos, não nos deixemos esfriar espiritualmente, nem ser influenciados pelos movimentos que se levantam contra os princípios da palavra de Deus. É preciso perceber que já estamos vivendo o tempo anunciado por essas profecias bíblicas que acabamos de ler. Vamos preparar-nos. É tempo de intensificar nossa comunhão com o Senhor e buscar o viver da Igreja em sua plenitude. Louvado seja o Senhor. Pergunta: que princípios da palavra de Deus têm sido retirados da legislação do país onde você vive? Amém, queridos irmãos? Aleluia por essa quarta-feira. E o título do alimento diário de hoje diz assim: a lei de Deus detém o surgimento do anticristo. Ó Senhor Jesus! E logo no decorrer da leitura nós vimos que o mistério da iniquidade, irmãos, ele já opera. Ó Senhor Jesus! E nós vemos isso, amados, em nossa volta, né? Os valores familiares hoje têm sido trocados, né? Hoje pode casar homem com homem, pode casar mulher com mulher. Os filhos não obedecem mais aos pais, Senhor Jesus. E hoje nós vemos, amados, que de fato, né, aquilo que a Bíblia mostra para nós, aquilo que a Bíblia nos ensinou, tudo que aprendemos, hoje em dia está sendo totalmente mudado. Senhor Jesus. E é interessante que o mistério da iniquidade já opera. Mas na leitura nós vimos ainda que tem algo, amados, que detém esse homem da iniquidade, não é mesmo? Senhor Jesus. E o interessante, Tessalonicenses chama ele de o homem da iniquidade, né? O filho da apostasia. E iníquo, né? O que significa iníquo no grego, né? É anomia, que significa alguém sem lei, alguém que não tem lei, Senhor Jesus. E é por conta justamente disso, amados, que o mundo está se preparando para o surgimento desse homem. E é interessante que no decorrer da leitura a gente vai passando a entender um pouco o que é que está ainda detendo esse homem da iniquidade. Se ele é o iníquo e é alguém sem lei, alguém que não tem lei, então o que está detendo ele ainda é a lei de Deus, não é mesmo? É interessante porque há muitas, né, constituições de países
foram feitas, né, baseadas na Bíblia. Louvado seja o Senhor por isso. E é interessante que, através de muitas emendas, né, a Bíblia tem saído das Constituições, não é mesmo? E tem entrado coisas, amados, abomináveis, sabia? Como casamento de homem com homem, de mulher com mulher, de um homem casar com duas mulheres. Certa vez eu vi no jornal isso. Isso tem entrado sorrateiramente, né, devagarinho nas constituições hoje, mundo afora. Isso a gente vê que isso não provém de Deus, pelo contrário. Isso é o quê? O mistério da iniquidade operando. Senhor Jesus. Então, amados, se os homens têm trocado as leis, né, que é a Constituição, e através de emendas e colocando coisas, amados, que são contrárias a Deus, é porque o que ainda detém o anticristo, amados, é a lei de Deus, é a palavra de Deus, amém? Senhor Jesus, por isso nessa manhã, nessa quarta-feira, eu queria encorajar os irmãos, né, a desfrutar da Bíblia, né, a fazer a leitura da Bíblia diariamente. Amados, é 25 minutos apenas, né? Ler o alimento diário, ler livros espirituais. Isso vai nos ajudar a ter clareza e profundidade e ter raízes na nossa vida espiritual. E quando alguém nos contatar com esse tipo de conversa, né, nós vamos estar claros sobre isso, amados. Nós temos a clareza por que e para que nós somos criados. Lá em Gênesis mostra, Deus nos criou, amados, para termos um cônjuge, né, e constituíssemos uma família. E claro, e essa família expressasse o próprio Deus. Aleluia! Só que o mundo hoje, irmãos, tem deturpado esse princípio de Deus, não é mesmo? Isso tudo é a preparação, já é o mistério da iniquidade que já opera. Senhor Jesus. Por isso, nessa quarta-feira, eu quero encorajar os irmãos, né, a desfrutar da palavra do Senhor, a desfrutar dos hinos, a ter um viver de oração diante do Senhor. Dessa forma, nós vamos estar, amados, blindados para contra esse mistério da iniquidade, amém? Louvado seja o Senhor. E dessa forma, nós vamos estar capacitados, né, pelo Senhor a estar prosseguindo essa carreira até a volta do Senhor, amém? Louvado seja o Senhor, amados. Aleluia.